Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aí para a gente continuar com essa questão aí do método catequético. Inspirai, Senhor, nas nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estaremos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, então, esse daqui é o primeiro vídeo, que a gente vai ver aí propriamente a respeito do método catequético. E a primeira coisa que a gente vai ter que ver, eu preparei aqui alguns coisinhas aqui para ilustrar. Então, o método catequético, que é o que a gente chama aí de método ver, julgar, agir, celebrar, como que a gente vai trabalhar aí com o método catequético? Bom, primeira coisa que a gente vai ter que ver, é a questão do tema do encontro, Então, o tema é a primeira coisa que a gente tem que se preocupar, quando a gente vai montar aí o tema do nosso encontro, E eu até tenho aqui uma figurinha, tá? No caso aqui do menininho, Então, se vocês repararem aqui, ele tá tipo assim, como se fosse olhando um mapa, E tá apontando para uma direção, Então, o tema, ele vai apontar o quê? A direção para onde que o nosso encontro vai, tá? Essa que é a ideia, tá? Então, antes de você se preocupar com o método, a gente tem que se preocupar com essa questão aqui no caso do tema, tá? Qual é o tema do seu encontro? Para a questão do tema, a gente tem, vamos colocar assim, então, no caso, tem que ter um guia, Ou seja, aquilo que vai me guiar, que vai me indicar, por assim dizer, o caminho que eu vou seguir para estar montando o meu encontro. Eu vou colocar no link da descrição aqui, do vídeo, esse documento aqui, tá? Que é o plano de organização da catequese aqui da Arquidiocese de Sorocaba. Esse plano aqui foi idealizado na época lá pela Nádia, pela Verinha, pela Luzia. Depois isso daí acabou tendo uma mudança aí na época, Depois com o padre Flávio Júnior, A gente teve a questão, no caso aí, que ele organizou o diretório da catequese para a nossa arquidiocese. Mas esse plano aqui, ele tá, por assim dizer, dá um bom caminho, para a gente seguir. Então, entre outras coisas, tem uma parte, se vocês verem esse documento, ele tem uma parte que ele tem aqui a questão dos encontros e das citações, tá? Ou seja, aí no caso, para cada encontro ele já dá uma leitura para você, tá? Que vai ser o norte do seu encontro. Então, essa questão do tema, a gente tem que começar a pensar antes de estar montando o nosso encontro. Ou seja, qual que é o tema que eu vou dar? O que eu vou passar no meu encontro de catequese? Qual que é o meu objetivo com esse encontro? E, no caso, aqui a gente tem, dentro desse esquema, a gente tem aqui a parte, no caso, do querigma, e da mensagem doutrinária, que a gente vai ter mais ou menos, seriam praticamente aí uns 32 encontros, mais ou menos, tá? Que seria, no caso, aí, equivalente aos 3 anos praticamente de catequese que a gente tem aí para a Eucaristia, tá? Depois, daí a gente vai ter o que a gente chama de ciclo de vida pastoral, que daí, no caso, já seria a preparação aí para o crisma, tá? Daí também ele vai ter alguns encontros que vão nortear, tá? Lembrando que esse roteiro aqui, gente, tá? Ele, no caso, não é tipo assim, em um encontro eu vou dar isso daí. Alguns encontros, às vezes, você vai conseguir trabalhar o tema dentro de um encontro, mas vai ter alguns casos aí que, às vezes, um tema ele é bem longo, Então tem bastante assuntos para você abordar. E se vocês tiverem interesse em seguir esse roteiro aqui, tem as apostilas também, tá? Tanto aí do ciclo do querigma, quanto daí da vida pastoral, que no caso seria aí para a questão do crisma, tá? A gente tem apostilas, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, então vocês podem estar lendo lá, ele tem aí o roteirinho dentro desse encontro, tá? No caso aí, o que você vai ter que abordar. Então, a minha sugestão, tá? Seria o quê? Que vocês seguissem esse roteiro, tá? Ele tá assim, digamos, sei lá, acho que uns 90, 95% praticamente, aí dentro da proposta, no caso do diretório da catequese que a gente tem aqui na Arquidiocese de Sorocaba.
E é um bom roteiro, tá? Ele tem, no caso ali, bem esmiuçado o que você tem que ensinar e por que você tem que trabalhar dessa forma. A forma como isso daqui foi montado, né, ele foi para ser assim, basicamente o pensamento seria mais ou menos assim: você só vai mostrar alguma coisa a partir do momento que você ensina. Então, por exemplo, né, se a gente fosse pegar bem antigamente, né, o que você vai dar no seu primeiro encontro de catequese? Vou falar, sei lá, sobre a criação do mundo, né? E aqui no caso, ele já trabalha o quê? A primeiro encontro a gente vai trabalhar aí o sinal do cristão, que é o sinal da cruz. Né? Então você vai ensinar a criança a fazer o sinal da cruz, que seria, por assim dizer, o mais básico, né, no caso aí para um cristão. E durante alguns encontros, né, você vai ficar fazendo só o sinal da cruz. Mas eu não vou ensinar a criança a rezar Pai Nosso, Ave Maria? Por enquanto não, tá? Daí depois o segundo encontro seria o quê? A questão da Bíblia, né? Você vai apresentar a Bíblia para a criança. Daí depois você vai ter um terceiro encontro, que daí seria o quê? A composição da Bíblia, né? Você vai ensinar a criança ali como que ela vai trabalhar a questão da Bíblia, tudo. Daí depois a gente vai entrar em Jesus, né? Então você vai apresentar Jesus para os seus catequizandos e dentro desses encontros, quando a gente chegar lá no caso no 8º tema, né? Tá falando aqui, Jesus nos ensina pela oração. E aí a gente vai apresentar o quê? O Pai Nosso. Daí a partir desse ponto, a gente vai começar a acrescentar o Pai Nosso nas nossas orações. Por quê? Porque a gente trabalhou dentro do encontro para explicar, no caso aí, a questão do Pai Nosso, como que funciona a questão da oração. Então você percebe aí que, vamos colocar assim, é como se fosse uma escadinha que você vai caminhando, tá? Daí você vai falando, nossa, mas eu queria tanto falar de Nossa Senhora, né? Tem algum tema aqui específico de Nossa Senhora, né? Olhando aqui de cabeça, né? Eu diria que de certa forma, não, né? Daí você vai falando, nossa, mas você não vai falar de Nossa Senhora? Vai, gente, né? Por quê? A gente tem uma outra coisa que a gente tem que se preocupar também, que é isso daqui, né? Que é o calendário litúrgico, tá? Então, a gente tem, por assim dizer, 2 nortes para a gente seguir. Um seria o roteiro da catequese e o outro seria o diretório litúrgico. Quer dizer, perdão, o ano litúrgico, né, no caso, para a gente trabalhar. Diretório litúrgico é outra coisa. Então, a gente vai trabalhar dentro do ano litúrgico. Então, se a gente for considerar que a nossa catequese, aqui na nossa arquidiocese, ela é de Páscoa a Páscoa, né, você vai começar o quê? Após a Páscoa, você estaria começando uma turma nova, né, de catequese, um catequista aí que está começando. E a gente tem a Páscoa, geralmente vai ser ali mês de março, abril mais ou menos, né? Quando a gente chega no mês de maio, né, lembra que a gente tem no dia 13 festa de Nossa Senhora de Fátima, né, então geralmente o mês de maio aí é um mês voltado para Maria. Daí sim você pode colocar um encontro de Maria e aí você pode ensinar a oração do Pai Nosso, tá? Então, perdão, da Ave Maria, né, a oração da Ave Maria, aí no caso com Nossa Senhora. Então, essas duas coisas a gente sempre tem que trabalhar, né? No caso, o calendário litúrgico, ele sempre, de certa forma, assim, ele tem uma precedência para os encontros, né? Então, por exemplo, não tem sentido, vamos colocar assim, você falar, sei lá, sobre, vamos colocar assim, o nascimento de Jesus no meio do ano, né? Você pode focar nessa parte, no caso do nascimento de Jesus, lá no final do ano, quando a gente tiver o quê? No tempo do advento, quer dizer, aquela espera do Natal. Da mesma maneira, vamos colocar assim, não tem sentido você falar de Páscoa no tempo do Natal, né? Então a gente sempre vai trabalhar de acordo com o calendário litúrgico, né? E as datas que a gente tem, assim, essas datas festivas, essas datas mais fortes, né? Por exemplo, Santíssima Trindade, como é que fala? A própria questão do Domingo de Ramos, Páscoa, Corpus Christi, né? Então essas grandes festas que a gente tem dentro da nossa igreja, né? A gente vai trabalhar elas também na catequese, né? E é uma coisa assim, de certa forma você pode aí, vamos colocar assim, preparar as crianças. Então vamos supor um exemplo, que de repente, se der certo, né, às vezes dependendo do horário e do dia que for a sua catequese, vamos supor um exemplo que a Santíssima Trindade vai cair no domingo, meu encontro é no sábado. Nós pode falar, olha, amanhã na missa a gente vai trabalhar a questão da Santíssima Trindade. E você já prepara as crianças, quer dizer, no dia seguinte a criança vai vivenciar aquilo que ela viu no encontro, tá? Então, a ideia, né, no caso, a questão do tema, né, a gente sempre tem que lembrar o quê? Trabalhar
com o roteiro da catequese, que tem os encontros, né, no caso na sequência, tudo certinho. Já tem a questão aqui, no caso, da leitura, né, e também a questão do ano litúrgico. Muito bem, vejam que a questão do tema, ela está muito relacionada com a questão da leitura, né? Porque se a gente pega esse modelo que eu mostrei para vocês aqui do roteiro da catequese, ele tem o tema, quer dizer, o que você vai ensinar no seu encontro, e ele sempre está ligado com uma leitura. Então, a leitura, ela tem que casar com o tema do encontro que você está dando, né? Pode ser uma coisa básica, né? Mas vou dar um exemplo. Vamos supor que, sei lá, você vai falar seu encontro você vai falar de Maria, mas daí você pega uma leitura, por exemplo, que Jesus sei lá, vamos supor, aquela leitura lá que Jesus salva aquela mulher de ser apedrejada. Nossa, mas não tem relação com Maria, né? Então, no caso, se você vai falar de Maria, você teria que fazer o quê? Pegar uma leitura que case com esse tema que você está trabalhando. Então, no caso, um exemplo, né? Se eu fosse falar aí ensinar as crianças a rezar a Ave Maria, uma boa pedida seria, no caso, aquela passagem que a gente tem quando o anjo vai anunciar para Maria que ela vai ficar grávida, né? Ave cheia de graça, né? Então, a partir desse ponto, a gente vai trabalhando aí o nosso encontro, né? Então, sempre lembrar disso. Primeiro de tudo, né, quando você vai começar a preparar o seu encontro, você tem que pensar no tema, né? E daí, no caso, a gente tem ali o roteiro, o que você vai passar, né? E daí você vai ver também qual que é o objetivo daquele seu encontro. Sempre tem que ter uma leitura que case aí com o seu tema, tá bom? Então, vou encerrar esse vídeo por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.